Gênesis 6, 1 a 9, 29. Capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram, dentre elas, as mulheres que quiseram para si. Então o Senhor disse: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Havia nefilins naquela época, e também posteriormente, quando os filhos de Deus passaram a unir-se às filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Eles são os heróis de outrora, homens de renome. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que todas as intenções da sua mente eram unicamente más, o tempo todo. O Senhor entristeceu-se de ter feito o homem na terra, e seu coração afligiu-se. Disse o Senhor: Exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto os animais, os répteis e as aves do céu. Pois arrependo-me de tê-los feito. No entanto, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé e sua família. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Deus viu que a terra estava corrompida, pois todos os seres humanos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi por fim a toda a carne, pois a terra está cheia de violência por causa deles, assim que vou destruí-los juntamente com a terra. Constrói para ti uma arca de madeira de cipreste, farás nela compartimentos e a revestirás de piche por dentro e por fora. Faze-a com estas medidas: o comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 côvados, e a altura de 30 côvados. Farás um teto na arca, com 1 côvado de altura no seu topo, e farás a entrada da arca na sua lateral. Construirás a arca em andares, 1, 2 e 3. Eu, porém, farei um pacto convosco. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Levarás contigo para dentro da arca um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos contigo. Levarás também um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal selvagem e de cada espécie de réptil, para conservá-los vivos contigo. E de tudo o que come, leva contigo a quantidade necessária para o sustento, para ti e para eles. Noé fez tudo como Deus lhe ordenara. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, pois só tu és justo aos meus olhos no meio desta geração. Leva contigo 7 pares de cada animal limpo, macho e fêmea, e 1 par de cada animal impuro, macho e fêmea. Leva também 7 pares de aves, macho e fêmea, para que se preserve a vida no planeta. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, para escapar das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais impuros, das aves e de tudo o que se arrasta sobre a terra, entraram na arca com Noé, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus lhe tinha ordenado. E 7 dias depois, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No 60º ano de vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se todas as fontes da grande profundidade, e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, entraram na arca, juntamente com a mulher de Noé e as mulheres de seus filhos. Levaram consigo toda a sorte de animais selvagens, de toda a sorte de rebanhos domésticos, de toda a sorte de criaturas que rastejam pelo chão e de toda a sorte de aves, cada espécie, e tudo o que tem asas. Entraram na arca com Noé 2 a 2 de todas as criaturas vivas.
Macho e fêmea entraram, como Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio permaneceu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As águas subiram e ergueram a arca, e ela flutuou sobre a terra. As águas subiram enormemente sobre a terra, e todas as altas montanhas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados acima delas, cobrindo as montanhas. E pereceu toda a vida que se movia sobre a terra. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as criaturas que rastejavam pelo chão, e todos os homens. Tudo o que havia no solo seco, cujo sopro de vida estava nas suas narinas, morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia sobre a face da terra, tanto homens como animais, répteis e aves do céu. Eles foram exterminados da terra. Somente Noé e os que com ele estavam na arca sobreviveram. As águas permaneceram sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todos os seres vivos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes da grande profundidade e as comportas dos céus foram fechadas, e a chuva do céu cessou. As águas recuaram gradualmente da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os cumes das montanhas apareceram. Após 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, que saiu e ficou pairando até que as águas secassem da terra. Em seguida, soltou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para a arca, pois ainda havia água sobre toda a terra. Então Noé estendeu a mão, pegou-a e a trouxe de volta para a arca. Esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba de novo. Desta vez, ao entardecer, a pomba voltou para ele com uma folha de oliveira recém-colhida. Então Noé soube que as águas haviam diminuído da terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e desta vez ela não voltou mais. No primeiro dia do primeiro mês do 61º ano de Noé, as águas haviam secado da terra. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Leva contigo todos os seres vivos que estão na arca, aves, animais e tudo que rasteja pelo chão, para que se multipliquem na terra, sejam férteis e se multipliquem abundantemente sobre ela. Então Noé saiu, juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todas as aves, cada espécie, e tudo que se move sobre a terra conforme as suas espécies. Noé construiu um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu-os como holocausto no altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, embora suas intenções desde a infância sejam más. Não tornarei a destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite jamais cessarão. Capítulo 7. As multidões humanas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram. Os filhos de Deus, vendo a formosura das filhas dos homens, tomaram para si mulheres, escolhendo entre elas as que lhes aprouveram. Então o Senhor disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne, contudo seus dias serão 120 anos. Havia nefilins naquela época, e também posteriormente, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses eram os heróis da antiguidade, homens de renome. O Senhor viu que a perversidade do homem havia aumentado muito na terra, e que todos os desígnios do seu coração eram continuamente maus. O Senhor entristeceu-se de haver feito o homem na terra, e em seu coração sentiu dor. Disse o Senhor: Exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, pois arrependo-me de tê-los feito. Todavia, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e vivia em comunhão com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A terra, porém, estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu a corrupção da terra, pois todos os seres viventes haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Chegou a minha decisão de exterminar todos os seres viventes, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faça para si uma arca de madeira de cipreste. Faça divisões na arca, e cale-a com piche por dentro e por fora. Assim você a fará, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faça um teto na arca, com meio côvado de altura até o topo. Coloque a porta da arca em um dos lados. Faça 3 andares, um embaixo, o segundo e o terceiro. Eu mesmo trarei um dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo dos céus todo ser que tem fôlego de vida. Tudo que existe na terra perecerá. Mas eu farei uma aliança com você. Entre na arca você, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Leve com você, para conservar com vida, um casal de cada espécie de ser vivente, macho e fêmea, a fim de propagá-lo sobre a terra. Leve também um casal de cada espécie de ave, um casal de cada espécie de animal selvagem e um casal de cada espécie de réptil, para que se conservem com vida. Leve consigo também todo tipo de comida a que vocês comem, e guarde-a. Assim lhe servirá de alimento para você, para eles e para todos os animais. Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou. Capítulo 8. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, pois você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada animal puro, um casal de cada animal impuro, e 7 pares de aves, e também traga 7 machos e 7 fêmeas de cada animal que não é ave, para que se preservem com vida sobre a face de toda a terra. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e assim exterminarei da face da terra todos os seres viventes que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para escapar das águas do dilúvio. De cada espécie de animal puro, de cada espécie de animal impuro, das aves e de tudo o que rasteja sobre a terra, entraram na arca com Noé, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 100º da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos. Entraram eles e todos os animais selvagens segundo a sua espécie, todos os animais domésticos segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, tudo o que tem asas. Casais de todos os seres viventes de carne e osso entraram na arca com Noé. Macho e fêmea de todas as espécies, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio permaneceu sobre a terra por 40 dias, e as águas aumentaram, levantando a arca, que flutuou sobre a terra. As águas subiram imensamente sobre a terra, e todas as altas montanhas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados, cobrindo as montanhas. E morreram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os répteis que rastejavam e todos os homens. Tudo que vivia em terra seca e tinha o sopro de vida nas narinas, morreu. Deus exterminou todos os seres viventes que havia na face da terra, tanto homens como animais, répteis e aves. Foram exterminados da terra, restando apenas Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Capítulo 9. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas dos céus foram fechadas, e a chuva foi detida. As águas recuaram gradualmente da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído.
No 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º dia do 10º mês. No 10º dia do 10º mês, os cumes das montanhas apareceram. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. O corvo saiu e ficou indo e voltando, até que as águas secaram sobre a terra. Então Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para a arca, pois ainda havia água sobre toda a terra. Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para a arca. Esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ao entardecer, a pomba voltou com uma folha de oliveira recém-colhida no bico. Então Noé soube que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, que dessa vez não voltou. No 61º ano da vida de Noé, no 1º dia do 1º mês, as águas tinham secado sobre a terra. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Traga com você todos os seres viventes que estão com você, todas as aves, todos os animais e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Façam sair com você para que se multipliquem e povoem a terra. Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saíram também todos os animais, todos os répteis e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas espécies. Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu-os em holocausto sobre o altar.